Fala pessoal, uma boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Pereira, eu sou analista aqui da Carteira do Investidor. E estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre o que nós fizemos hoje no mercado. E na sessão de hoje, comentando um pouquinho das notícias, a gente continua acompanhando toda a guerra comercial sem grandes novidades, ainda com a expectativa de que haja alguma coisa que aconteça de fato e faça com que os Estados Unidos retire as taxas que estão marcadas para o dia 15. O Trump falou que há a possibilidade de qualquer coisa acontecer até lá, mas nesse momento sem grandes desenvolvimentos. A gente ainda segue com Nova York um pouco mais otimista e hoje, lá fora, tivemos um grande indicador, o payroll, que fazia tempo que a gente não tinha um payroll tão forte. A maioria dos últimos payrolls tinham vindo com dados indecisos, né? O payroll, que é um indicador composto por mais de um dado, as informações vinham conflitantes, então acabavam não trazendo toda uma expectativa correta, uma expectativa única para os players, mas hoje a gente teve de fato e novamente payroll surpreendente que trouxe mais expectativa positiva aos mercados americanos. Já no início da sessão trabalhavam com bastante alta e nesse momento o S&P batendo quase 1% de alta e retomando níveis próximos da máxima histórica já marcada nas últimas semanas. E então segue um mercado, apesar de indeciso quanto a esses pontos na guerra comercial, segue bem otimista lá fora. E aqui no nosso mercado doméstico a gente ainda tem algumas movimentações políticas e toda essa expectativa mista conforme vai desenrolando os próximos dados econômicos, e a gente agora já começa a concentrar as expectativas na próxima decisão de taxa de juros, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Semana que vem, na quarta-feira, a gente vai ter ambas as informações. Lembrando que nos Estados Unidos, devido à última decisão ter sido ainda com um horário diferente, dessa vez a decisão vai ser divulgada às 16 horas do Brasil. Tá? Antes era divulgada às 15, agora às 16, e a decisão do nosso mercado, do Copom, vai continuar sendo após o fechamento. Tá? A gente vai acompanhar isso mais de perto e, inclusive, na transmissão estão todos convidados a acompanhar. Agora vamos dar uma passadinha no gráfico e falar um pouquinho sobre o que nós fizemos hoje no mercado de fato. No índice, a gente teve uma sessão, eu diria, uma sessão meio mista. Né? No início da sessão a gente tentou pegar aqui a estratégia do gap, acabou dando um pouquinho de revés. Depois, logo em seguida, a gente estava posicionado na compra, esperando que a movimentação desenvolvesse antes do payroll, que foi às 10h30 na sessão de hoje, mas a gente acabou tendo que zerar a nossa posição para não tomar uma violinada, que seria exatamente o que teria acontecido. A movimentação veio primeiro para baixo e depois foi para cima. A gente que estava comprado teria estopado a operação, mas a gente encerrou antes, saímos com alguns pontinhos no bolso, nada demais, nada para contar a vitória, e depois desenvolveu bem. No fim das contas, a máxima da sessão, de novo, renovada, máximas históricas no Ibovespa, e foi ali deixou uma movimentação meio de lado após o payroll, mesmo depois da abertura de Nova York, não saiu muito do lugar. O horário de almoço chegou a ceder entre o meio-dia e 1h, depois estabilizou, e até agora a gente não viu grandes movimentações. De tarde, uma pequena puxadinha ali, acabou recuperando o preço, mas sem grandes sinalizações técnicas na sessão de hoje. E no dólar, a gente tem uma movimentação bem mais direcional, né? De novo, os players ainda um pouco indecisos quanto todas essas informações de recuperação econômica, vai trazer ou não vai trazer investidor para o Brasil. A decisão de política monetária pode, mais uma vez, aumentar de uma forma bem relevante a pressão no câmbio, mas na sessão de hoje a gente viu o preço caminhar direcionalmente para baixo durante a maior parte da sessão. Tudo bem que ali, após a abertura de Nova York, às 11h30, deu uma pequena estabilizada até mais ou menos agora às 2h, só depois começou a ceder, mas a gente pelo menos viu um alívio um pouco mais intenso no câmbio na sessão de hoje. Beleza? E bom, é isso. Essa sessão a gente também divulgou a nossa carteira semanal, final sexta-feira, último dia de negociação da semana. Então, convido a todos que ainda não conferiram e que ainda não conhecem a carteira semanal a darem uma passadinha lá na carteira do investidor e darem uma olhada no relatório. E eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um excelente fim de semana e vejo vocês na próxima atualização.